Olá pessoal, mais um bate-papo aqui com o nosso cavalete e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre dieta. Combina bem com o clima que estamos, né? Pós-feriado, todo mundo abusou, comeu bastante, está todo estufado, cheio de gasto e aí durante a semana a gente vai marcar consulta com o gastro para poder reclamar que o meu intestino está muito estufado, produz um monte de gás, a digestão, né? E a gente reclama daquilo tudo. FODMAPs, tá? É uma abreviação onde a gente vai falar de carboidratos fermentáveis, né? Fermentar é que produz gás. E quais esses tipos de carboidratos? A gente tem, né, fermentáveis, isso é uma abreviação em inglês, que seria fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis, tá? Todos eles são carboidratos. Carboidratos eu acho que todo mundo conhece, é clássico, né? Que seria aquilo que está relacionado para a gente com a energia. Né? Então, além de estar, na verdade o carboidrato tem muita função no nosso corpo, não só de energia, mas como fabricação de celular, fabricação de células, composição de RNA, DNA, né? Síntese de energia, de nutrientes, de sistema imune. Então, o carboidrato é vida, né? Realmente é vida. Mas a gente pode ter alguns prejuízos do abuso desses carboidratos ou de alguns tipos de carboidratos. Tá? Então a gente percebendo, né, como esses carboidratos podem fermentar e estufar demais as pessoas, o que hoje acontece é uma dieta que se chama Low FODMAPs, né, que seria vamos diminuir todos esses FODMAPs. Existe uma classificação gigantesca, né, que é fácil achar na internet, só digitar FODMAPs, e você vai ter uma lista de alimentos que são altos em FODMAPs e baixos em FODMAPs. E o que quer dizer isso? São alimentos que se você consumir em excesso, ele vai fermentar, tá? Isso não é nenhuma dieta radical, obviamente vai depender dos seus sintomas, tá? Então tem gente que tem muita queixa, então a gente vai ter que ser um pouquinho mais agressivo. Tem gente que não tem tanta queixa, seria só um ajuste. Mas basicamente está relacionado com os excessos, tá? E não necessariamente com o consumo. Mas basicamente a pessoa que tem muita queixa e essa dieta ela tem uma aplicabilidade bem restrita, que seria a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável seria basicamente uma síndrome onde a gente não tem muito uma causa orgânica, uma doença orgânica, e a pessoa tem queixas digestivas, né? Diarreia, constipação, distensão, qualquer queixa digestiva que a gente não tem uma doença fechada orgânica, né? A gente investiga tudo, a gente não acha nada e a gente fica com uma síndrome do intestino irritável que tem componente psicológico, estresse, né? Influencia muita coisa e o intestino desarranja mesmo, tá? Então a gente tem, né, essa sigla que são fermentáveis, né, os carboidratos ou sacarídeos, né? Sacarídeos seria uma abreviação de carboidrato, que é a nossa fonte energética. Então a gente vai ter fermentáveis oligosacarídeos, disacarídeos, mono e os polióis. A gente vai começar, né, basicamente pelos oligosacarídeos, né, que é o clássico, que é a glicose. Esse aí seria o monômero, ou o menor número de sacarídeos que a gente pode ter de energia. Então esses são os mais absorvíveis, né? Glicose, frutose e galactose. São os clássicos, que é aquele que a gente consumindo, a gente já tem absorção imediata, a gente não precisa quebrar nada disso. Então o clássico é a glicose, né? Se a gente consumir a glicose, ela vai ser absorvida rapidamente. A frutose, que estão as frutas, né? E a galactose, que é o leite depois de quebrado. Então os monossacarídeos seria um sacarídeo. Os disacarídeos é quando a gente junta dois monossacarídeos, a gente tem os disacarídeos, que aí entra a lactose, né? E como ele tem uma combinação, a gente vai precisar, né, por exemplo, da lactose, a gente vai precisar da enzima, né, da lactase, que é o clássico problema, né, que a gente vê hoje muito da intolerância à lactose, que na verdade é a falta da lactase. Então a gente não consegue quebrar, essa molécula vai chegar grande e vai fermentar, tá? E os oligosacarídeos, mas basicamente para vocês entenderem, o que é esse monte de coisa que eu estou falando? Esse monte de coisa, eu estou falando que a gente vai consumir certos tipos de carboidrato, eles não vão ser digeridos e eles vão chegar no nosso cólon. O nosso cólon vão passar do intestino fino e vão chegar no nosso cólon. O nosso cólon é onde a gente mais tem bactéria, a nossa microbiota está toda lá.
Então a gente é todo colonizado no colo. Se a gente não quebra essas moléculas, elas chegam grandes e o que acontece? As nossas bactérias fermentam isso. Então elas começam a quebrar e fermentar, né? Vão produzir gases, então por isso a gente vai ter muito flatos, distensão abdominal. E essa é a grande queixa dos pacientes relacionados aos carboidratos. Então a gente vê na prática clínica que os carboidratos, eles têm muitas queixas gastrointestinais, entendeu? Seja pela quantidade que a gente consome, ou seja pela falta, por exemplo, da enzima, da lactase. Então a gente vai dando alguns exemplos, né? O que seria isso? Por exemplo, os monossacarídeos. Os alimentos que são ricos, por exemplo, em frutose, um exemplo da maçã, da pera, isso aí é mais fácil vocês consultarem na internet, que vai ter uma lista muito grande. Mas melancia, maçã, pera, são frutas que estufam. E é engraçado que às vezes você vê na prática clínica, o paciente fala, doutor, mas eu não estou comendo nada, só como maçã, pera. Mas você vai ver o paciente come 3 maçãs, 4 maçãs um dia, 3 peras, né? E a gente tem uma coisa interessante relacionada à frutose, que a frutose ela tem um número limitado de receptor. Então ela tem uma absorção da frutose limitada. Quando a gente enche os receptores de frutose, a gente não consegue mais absorver. Essas frutoses vão descer para o cólon e lá vão fermentar. Então a gente pode ter paciente que só come fruta, por exemplo, e queixa de distensão, né? A glicose é a clássica, né? Então alimentos também de alto índice glicêmico também vão dar muitas queixas gastrointestinais. A lactose é o exemplo que eu dei da enzima, então a gente precisa dessa enzima. Se a gente não quebrar a lactose em duas, a gente vai ter dificuldade na absorção. E os oligosacarídeos seriam cadeias maiores, né? 3 a 7, onde a gente tem os frutanos oligosacarídeos e os galactanos oligosacarídeos. E aqui entra nos galactanos, por exemplo, feijão, os grãos, castanha de caju, são coisas que acabam fermentando muito, tá? Os frutanos também, então a gente tem uma lista muito grande, tá? Os polióis, a gente define isso como os álcools do açúcar, né? Basicamente são os adoçantes, né? Sorbitol, xilitol, mel, todos esses terminados em ol, eles têm essa capacidade de ser um açúcar, um álcool de um açúcar. Não chega a ser álcool de deixar bêbado, mas a formação dele é a partir de um álcool. E aí a gente sabe que consumido em excesso eles dão um pouco de diarreia, exatamente porque eles são osmóticos, então eles puxam líquido. Então enche o cólon de líquido, então o abuso desse tipo de adoçante pode dar diarreia, tá? Então, quais os mecanismos dos FODMAPs? Então, basicamente, eles não serem digeridos, eles são carboidratos, são ricos em fibras, e aí puxa bastante água para o cólon, ou fermenta com as bactérias, e aí a gente tem todas as queixas. Mas por que estamos falando disso? Porque hoje está na moda a dieta Low FODMAPs. Então, assim, obviamente, isso vai ser indicado para quem tem muita queixa. Tá? Não é qualquer pessoa que chega e reclama de uma distensãozinha ou de um sintoma que a gente vai mandar tirar tudo. Não, tá? Então, se a pessoa tem queixa que isso incomoda, né, atrapalha a qualidade de vida, não está satisfeito com a saúde intestinal, a nossa proposta é fazer uma dieta Low FODMAPs. E seria o quê? O ideal é que a gente tirasse todos esses alimentos, né? Diminuísse mesmo a ingestão, tirasse todos, tá? Seria o ideal. E que a gente fique um período de 4 a 8 semanas. Varia muito na literatura, 4, 6, 8 semanas, onde a gente tire tudo isso, se alimente basicamente sim com proteínas, que a gente não vai ter, vamos diminuir carboidratos, vegetais, e que a gente possa voltar e reintroduzindo aos poucos, né? É importante que essa dieta nunca passe de 8 semanas, tá? E aí entre 4 a 6 semanas a gente começa a reintroduzir. Então basicamente é uma dieta onde a gente vai funcionar no período de eliminação, tá? Então 4 a 8 semanas vamos retirar tudo isso. Depois a gente vai entrar na determinação da sensibilidade, que é o quê? Você ir retornando sempre com os alimentos pequenos, né? 1/4 de um abacate, meia pera, meia maçã, e voltando aos poucos, tá? O consumo. E ver qual alimento te dá mais sintoma.
E o terceiro seria a personalização da dieta. Ou seja, você ver tudo o que te fez mal, realmente tirar da sua alimentação e provavelmente ter uma saúde intestinal melhor, tá? A gente tem duas formas, né? Bottom up, que seria, ou up down, né? Bottom up, que seria você ir tirando aos pouquinhos até tirar tudo, e o up down, que seria a gente tirar tudo e ir descendo e voltando aos pouquinhos, tá? Então, assim, o FODMAP é uma coisa, não é tão nova, tá? Isso aí vem de, acho que 1999, né? Mas a gente vê na prática que tem bons resultados, tá? Grande parte dos nossos sintomas intestinais estão relacionados aos abusos, né? E os carboidratos entram bastante porque eles têm todos esses problemas, né? Seja de absorção, seja de quebra, né? Eles são complexos maiores, e às vezes a gente tem dificuldade de quebrar. Quanto mais complexo esse tipo de carboidrato, mais trabalho a gente vai ter para digerir, e quanto menos digestão, mais chega no colo, mais fermenta, mais gás, mais distensão, mais sintoma, tá? Então, eu acho que eu falei o necessário. O tema é bem interessante, tem muita coisa na internet, na literatura. O que vocês quiserem ler, procurar, discutir, tá? Estamos à disposição. Seria só um teminha a mais para a gente colocar. Então hoje está bem alto. As pessoas que chegam em consultório com bastante queixas digestivas, a gente promove a dieta Low FODMAP. Espero que gostem, espero que tenham. Eu acredito que muita gente nunca ouviu falar nesses termos, e seria legal dar uma lida, e principalmente aquela pessoa que tenha sintomas. É um pouquinho complexo, tá? Então às vezes seria legal discutir com o seu médico e ver certinho como introduzir, como começar, né? E principalmente como ir voltando os alimentos, tá? Médico e nutricionista também, que é talvez até mais importante do que o médico na orientação da dieta, tá? Mas seria um tema bem legal para você discutir com o seu médico e estar preparado para argumentar sobre coisas, né, dietas mais recentes, assim, que a gente pode melhorar um pouco a qualidade de vida. Lembrando que saúde intestinal é igual a qualidade de vida. Então, vamos cuidar do nosso intestino, principalmente do que a gente alimenta, para ter bom funcionamento e estar mais leve, mais tranquilo, tá? Espero que gostem.